Olha só que interessante. Eu quero retornar o valor do veículo com base em 3 critérios, certo? Você pode pensar de forma simples que é uma espécie de PROC-V, ok? Com múltiplos critérios, com vários valores procurados. Por quê? Porque o PROC-V ele só permite um valor procurado, certo? Existem alternativas para você trabalhar até com 2, por exemplo, né? Só que aí você vai precisar de uma função auxiliar, enfim. Mas quando passa disso, quando você tem 3 ou mais, você precisa de construir uma fórmula, é o que a gente vai aprender a fazer agora, e essa fórmula vai retornar o nosso valor pesquisado, o nosso valor procurado, enfim, independente da quantidade de critérios de valores procurados que a gente tem, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha, a gente vai pegar esses 3 critérios e com base nesses 3 critérios, eu vou fazer uma pesquisa aqui nessa tabela e vou retornar o valor do veículo. Então, o primeiro passo para este exemplo aqui é você definir esses intervalos como tabela, certo? Então, você vai pegar esse intervalo e vai formatar como tabela. Pega a sua base de dados, tá? Aqui eu escrevi base de dados, matriz tabela, matriz procurada, para a gente entender que é a mesma coisa, tá? Então, essas 3 informações aqui é a mesma coisa. Então, eu vou selecionar a minha base de dados e vou fazer o seguinte. Página inicial, formatar como tabela, vou escolher qualquer design e vou dar um OK. Detalhe importante, se a sua base de dados já tiver com filtro, ele não vai deixar você formatar como tabela, tá? Então, remova os filtros antes, para depois colocar como tabela. Ok. E o mais importante de tudo isso aqui é o seguinte. Tá vendo que quando eu clico na minha tabela, ele habilita essa guia design. Olha só. Tá vendo? Guia design habilitada. E ele me mostra uma faixa de opções. E nessa faixa de opções aqui, ó, eu tenho o nome da tabela. É importante você nomear os seus intervalos com nomes sugestivos. Por exemplo, aqui, ó. Base de dados, matriz tabela, matriz procurada, enfim. O que eu vou fazer então? Vou colocar o nome de matriz, ok? Com letra maiúscula mesmo. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse outro intervalo aqui. Então seleciono, formatar como tabela, qualquer design, ok. O nome vai ser... Vamos lá, se aqui é a minha matriz procurada, ou matriz tabela, base de dados, enfim. Esse daqui... Essa tabelinha aqui, ela tem os critérios, os valores procurados que eu vou utilizar para fazer a busca. Então, o nome também tem que estar relacionado a isso, né? Para facilitar a criação das minhas fórmulas, das minhas funções. Então, eu vou colocar aqui como, por exemplo, procurado. Exemplo, tá? Procurado. Beleza. Antes de começar a digitar a fórmula, eu vou exemplificar o que a gente vai fazer com esses intervalos em tabela. Olha só, eu vou despejar aqui o valor, esta coluna valor aqui, a coluna B, certo? Só que eu não vou selecionar ela, não vou fazer isso aqui, ó, igual algumas pessoas fazem. Não, não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa coluna chamando o nome da tabela e depois o nome da coluna. Como assim? Ó, preste bem atenção. Igual, qual o nome dessa tabela aqui? É matriz, tá? Matriz, tá aqui, ó. Matriz. Confirmo no tab, abro colchetes. Tá vendo que ele vai me listar? Esse que tá com reticências são as colunas. Então eu tenho a coluna marca, a coluna valor, a coluna Ana, a coluna cor. Aqui eu tenho outras opções também, se eu quiser trazer tudo, somente os dados, cabeçalhos, enfim. O que eu vou fazer? Coluna valor, fecho o colchete e dou um Enter. Tá vendo? Ele despejou a coluna valor inteira aqui. Bom, se você não está usando o Office 365, para você fazer esse despejo, você vai ter que fazer algo um pouquinho diferente. Mas dá para trazer também o mesmo intervalo, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar a área já, de forma antecipada, igual matriz, abro colchetes, valor, fecho colchetes, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu habilitar o meu teclado virtual aqui, só para a gente conseguir ver direitinho. Deixa eu trazer um pouco mais para cá, tirar o tab. O que eu vou fazer aqui, ó. Ctrl, Shift e vou apertar a tecla Enter, tá bom? Vai dar no mesmo, olha, tá vendo? Ele fez o despejo matricial.
Beleza. Aí você pensa assim, ok, dá para você retornar valores, realizar cálculos, simplesmente chamando os intervalos que estão dentro das tabelas nomeadas. Sim, dá. E a gente vai utilizar isso, essa lógica, quando estiver criando a fórmula, beleza? Então, para fazer essa procura aqui, eu vou utilizar a primeira fórmula, que é a função índice. Tá aqui, ó, índice. A função índice, ela pede o argumento matriz. O que é matriz para função índice? Aqui, ó, tá vendo? Base de dados, matriz tabela, matriz procurada, essa é a matriz. Só que tem um detalhe. A função índice, ela não quer a tabela inteira. Ela quer o seguinte, vamos lá, o que você quer retornar aqui? O valor do veículo, certo? Então, para a função índice, a matriz seria apenas essa coluna B, que eu até pintei aqui, né, com a cor diferenciada, que é a coluna valor. Então, o que eu faço? Ó, matriz, que é o nome da minha tabela. Confirmo, abro colchetes, valor, fecho colchetes. E igual o exemplo que eu estava dando aqui, para despejar a coluna inteira, o intervalo inteiro. Certo? Então, eu já defini o meu argumento matriz, ó. Tá vendo? Clicar aqui, ó, matriz, já está definido. Ponto e vírgula. Aí vai pedir o número da linha, o número da coluna, enfim. Esses argumentos aqui, eu vou, digamos assim, eliminá-los com uma outra função. Então, eu vou jogar uma função por cima desses argumentos, que é a função corresp. Ok? Vamos fazer uma associação bem breve com o PROC-V. A função corresp pede o valor procurado, igual o PROC-V. Se fosse no PROC-V, por exemplo, o que você faria? Ah, valor procurado, está aqui, ponto e vírgula, vou lá na minha matriz tabela, ponto e vírgula, índice, o número da coluna, enfim. Bom, isso não vai funcionar aqui, tá bom? Por quê? Porque essa função corresp está pedindo o valor procurado, igual o PROC-V, beleza. Olhando para o PROC-V, né, associando com o PROC-V, eu entendo que ele pede um valor procurado, né? E isso não vai dar certo, porque nós temos 3 valores procurados aqui, 3 critérios para fazer a busca. Tá, então o que eu teria que fazer para poder usar esse valor procurado, esse argumento? Bom, eu faria o seguinte, vou pegar aqui, ó, primeiro critério, primeiro valor procurado, que é a marca, vou concatenar com o ano e vou concatenar com a cor, beleza? Percebam que ele já define aqui, ó, a tabela procurado, coluna marca, concatenado com tabela procurado, coluna ano e coluna cor, ok? O que eu fiz então? Olha só, vou clicar aqui, ó. Eu criei o meu valor procurado juntando essas 3 informações, beleza? Ponto e vírgula. Agora ele pede a matriz procurada. A matriz procurada eu vou seguir a mesma lógica. Eu vou criar a minha matriz concatenando 3 informações. Só que ao invés de concatenar 3 valores, eu vou concatenar 3 intervalos, que vai ser coluna marca, coluna ano e coluna cor. Então olha só como é que vai ser. Matriz, abro colchetes, marca, fecho colchetes. Vou concatenar com matriz, abro colchetes, ano, fecho colchetes. Por que eu não selecionei a coluna valor? Porque a coluna valor é a matriz da coluna da função índice que eu já vou retornar. Então, ela não faz parte dos meus critérios de busca, ok? Concatenar com matriz, abro colchetes, cor, fecho colchetes. Ponto e vírgula zero, fecha 2 parênteses. Ctrl Shift Enter se você estiver utilizando uma versão diferente do Office 365, tá? Só esse detalhe que tem que se atentar. Então, retornou aqui 98.420. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, marca, ano 2016 e cor marrom. Então, eu vou filtrar a marca. Olha, já dá até para ver. Ano 2016, cor marrom, 98.420. Esse foi o resultado que a gente conseguiu encontrar. Então, com base nesses 3 critérios, eu realmente consigo fazer a pesquisa, tá bom? Vou fazer o quê? Vou arrastar agora para os demais, certo? Então, eu vou confirmar mais um aqui, por exemplo, ó, 168.213, que é um Lotus 2020 amarelo. Vou filtrar. Lotus
2020, amarelo, 168.213.